E esses músculos da mastigação, de forma sincronizada, um contrai, um relaxa, e eles fazem todos os movimentos funcionais de mandíbula, de abertura, fechamento, lateralidade, protrusiva. E quando você tem alguma alteração na estrutura desses músculos, um nódulo, um ponto gatilho, uma contração, uma miosite, um espasmos, o que normalmente você tem envolvido? Você tem dor. Então, quando você tem dor na região de masseter, na região de temporal, ou na região de pterigoideu lateral, ou superior ou inferior, que você às vezes tem uma dor articular e você acha que o problema é articular, na hora que você vê, que avalia melhor o paciente, você vai entender que é uma dor muscular. Então, quando esses músculos na mastigação estão envolvidos numa disfunção temporomandibular, especificamente eles, que é uma coisa que a gente bate muito em congresso, em cursos, que às vezes a gente vê muito paciente aí sendo operado e o paciente tem uma DTM muscular e está fazendo cirurgia da articulação do paciente. Então, tem tido muito sobretratamento. A própria viscosuplementação é um tratamento que você injeta hialuronato de sódio dentro da articulação temporomandibular para controlar uma DTM articular ou para controlar uma doença degenerativa da ATM. E quando você vai investigar o paciente a fundo, o paciente não tinha nada na ATM e o problema dele era só em músculos da mastigação. O que às vezes confunde um pouco, que dor em músculo da mastigação, masseter, temporal, ele às vezes irradia para o dente também. Então, você suspeita de uma dor odontogênica e, na verdade, nada mais é do que uma dor muscular. Às vezes você tem um ponto gatilho miofacial, que nada mais é do que um nódulo. Como você identifica um ponto gatilho miofacial? O ponto gatilho miofacial, quando você faz palpação da região de masseter, da região de temporal, bilateral, você sente exatamente um nódulozinho, uma bolinha, quando você pressiona a região de masseter ou de temporal. Para você perceber isso, você morde, toca um dente no outro e contrai, que você vai ver que vai ter uma hipertrofia dessa região, que é exatamente isso aqui, ó. Ele movimenta, ó, temporal e masseter movimentando quando você faz o apertamento, porque esses dois músculos estão contraindo, então você vê exatamente a hipertrofia deles. Quando você tem um excesso de movimento, um excesso de contração ou até um apertamento de forma exagerada, você começa a ter esses nódulos mais exacerbados e o paciente tem a queixa da dor nessa região, ou ele relata dor de cabeça, ou região na própria ATM, porque o masseter, o feixe mais profundo dele, ele passa muito próximo da articulação temporomandibular, então às vezes confunde uma dor muscular com a dor articular. E no momento da palpação, você consegue identificar esses nódulos e reproduzir a dor da queixa do paciente. Então, você consegue reproduzir a dor, que a gente chama de dor familiar. Sempre que você reproduz a dor da queixa do paciente, você fala que o paciente tem uma dor familiar. E quando você chega num diagnóstico como esse, você tem alguns subtipos de disfunção temporomandibular. Você tem uma mialgia local. O que é mialgia? Algia vem de dor e mio de músculo. Então, mialgia é uma dor muscular. Então, a mialgia local, que é um dos subtipos de DTM, ela pode ser ou na região de masseter ou na região de temporal. Ela é uma dor localizada que quando você palpa o paciente, você pergunta a ele se ele tem a dor e se é a dor da queixa dele, ele fala que é a dor e é a dor da queixa dele, e você pergunta a ele, essa dor, ela fica embaixo do meu dedo ou ela irradia para algum lugar? E ele fala, não, fica embaixo do seu dedo, somente embaixo do seu dedo. Isso é diagnosticado como uma mialgia local. E você tem, além da mialgia local, você tem mais dois tipos de mialgia. Uma se chama dor miofacial, que é uma dor na muscular, só que com espalhamento, ela não é mais localizada. O que seria essa dor miofacial com espalhamento? É uma dor que você consegue reproduzir a dor do paciente na palpação muscular, tanto de masseter quanto temporal. E essa dor, ela não fica somente embaixo do dedo que você está fazendo a palpação, ela espalha. Só que ela espalha para a mesma região anatômica que está sendo palpada. Então, isso é chamado dor miofacial com espalhamento. Então, já é uma dor que está evoluindo. Ele começa normalmente com a mialgia local e ela começa a evoluir para uma dor mais espalhada. Ela começa a espalhar para aquela mesma região anatômica. E você tem um terceiro subtipo de mialgia, que é um terceiro subtipo de DTM muscular, que é a dor miofacial com dor referida, em que você faz a palpação na região de masseter e temporal do paciente, você consegue reproduzir a dor do paciente, a dor da queixa do paciente,
e, ao mesmo tempo, ele fala que a dor não fica mais nem embaixo do seu dedo e não está espalhando para aquela mesma região anatômica. Ela está referindo para uma outra região anatômica. Então, por exemplo, você faz uma palpação na região de temporal e a dor irradia para a asa do nariz. Ou você faz uma palpação na região de masseter e a dor irradia para dentro da articulação temporomandibular. O que leva, às vezes, o diagnóstico errado. E eu já vi muito paciente ir para a mesa de cirurgia para fazer artroscopia, porque ele tinha uma dor muscular na região do feixe profundo do masseter, e a dor irradiava para a TM, e acharam que o problema era articular e operaram o paciente e não resolveu nada. O paciente continuou tendo aquela mesma sintomatologia que ele tinha.